O Anderson, gente, é o nosso consultor internacional. Ele vai falar um pouquinho para vocês. Inclusive, algumas pessoas me mandaram perguntas sobre os órgãos regulatórios dos produtos aí na Europa, algumas coisas, né, algumas dúvidas, e eu vou chamar ele para falar um pouquinho desse processo também para vocês. Jean Rosé. Pessoal, prazer em falar com vocês. Eu estou nesse segmento internacional fazem alguns anos. Quando eu comecei na área internacional e no multinível, eu ainda tinha cabelo. Então, assim, pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês. Como a Day falou no início, nós estamos no momento que nós esperamos há um ano. Há um ano atrás, nós estruturamos esse projeto, né? E nós estruturamos esse projeto, que tem que ficar muito claro isso para vocês. Nós estruturamos esse projeto porque os 29 anos que a Jean Rosé está celebrando agora, vai celebrar agora em agosto, né, Dai, de fundação, esses 29 anos trouxeram a Jean Rosé até esse momento. E nós precisamos construir os nossos próximos 29 anos de sucesso, né? E com isso, quando eu apresentei esse projeto para a Jean Rosé, eu apresentei esse projeto porque eu já fiz esse projeto para outras empresas, né? Onde nós constituímos a empresa de forma legal, seguindo os padrões e exigências do governo europeu, né? Nós elegemos Portugal como país sede simplesmente porque é um país que tem alguns benefícios para empresas que querem, de forma legal e honesta e séria, se colocarem na União Europeia, e pelas questões de ser muito fácil para nós, né, iniciarmos uma operação internacional por um país de idioma irmão. Então, por ser português como um idioma nativo. Então, essa foi a razão pela qual nós elegemos Portugal. Nossa sede, para quem não sabe ainda, para quem tem alguma dúvida, está sediada fiscalmente e fisicamente na cidade de Braga, no norte de Portugal, que fica bem próximo, na meia hora de carro da cidade do Porto. Por que Braga, pessoal? Só para que vocês entendam também. Braga é um polo de tecnologia hoje dentro de Portugal. A Jean Rosé é uma empresa muito séria e muito preocupada em entregar para vocês tudo o que há de mais moderno dentro do seu portfólio de produtos e dentro da nossa estratégia de tecnologia. Então, Braga foi eleita por quê? Porque nós temos uma grande empresa parceira que estrutura todo o processo de domicílio fiscal, todo o processo contábil, todo o processo de constituição, e principalmente porque Braga é uma cidade tecnológica. Então, por exemplo, nosso e-commerce, por exemplo, ele acontece através da tecnologia da informação, da TI, né, que desenvolve tudo isso. E Braga é um hub muito importante em Portugal. Então, nós estamos ali por isso, e Portugal, quando a gente, né, vocês que estão aí, vocês mesmos sabem que Portugal, a população inteira do país é menor do que a população da cidade de São Paulo e ABC Paulista. Então, é muito fácil a logística em Portugal, e utilizando esse hub no norte de Portugal para a Espanha, do norte de Portugal para o centro para o sudoeste da Espanha, do norte de Portugal para o centro da Espanha, do norte de Portugal para o sul de Portugal e para as ilhas, é muito acessível. Então, estamos sediados em Braga, né? E é uma alegria muito grande, porque eu fico muito feliz em receber perguntas, igual a Day mandou, né, Day? Quais são os órgãos regulatórios, por exemplo? Como que nós fizemos, pessoal? Nós constituímos a empresa em Braga, depois disso nós iniciamos o processo regulatório junto à DIGAV. O que é DIGAV? Direção Geral de Alimentos e Veterinária. Por quê? Porque nós temos produtos como suplementos vitamínicos, eles são considerados alimentos. Fiscalmente falando, o chá também é alimento. Então, o órgão regulador português para a nossa classificação de produtos, para a nossa categoria de produto, é a DIGAV.
Então, tudo foi cumprido, tudo foi revisado, desde a primeira formulação, tipo assim, do primeiro item de cada fórmula, de cada substância ativa no produto, foi enviado para uma equipe técnica composta por um farmacêutico bioquímico, por um engenheiro de alimentos, para eles chegarem numa conclusão junto ao órgão regulatório de Gavi, validar se aquela formulação era aceita em Portugal e se a quantidade daquele item, daquela substância, estava em conformidade com a legislação europeia. Tivemos a surpresa e a felicidade, a surpresa nem tanto, porque a Jean Rosé é muito séria, não brinca em serviço. Tivemos a surpresa, né, assim, a felicidade de ser surpreendidos positivamente, que tudo estava em conformidade. Os ajustes, pessoal, foram mínimos. E os ajustes foram, basicamente, na linguagem de apresentação, nada de formulação. Então, para nós foi uma surpresa absurdamente positiva, né? Então, todos esses 19 produtos que nós estamos iniciando a operação em Portugal, é uma operação, são produtos que vai nos garantir uma operação muito sustentável, vai nos oferecer a vocês, consultores, que dizem que têm interesse de desenvolver essa habilidade de desenvolver o teu próprio negócio através da venda direta de produtos, vai ser incrível, não tenho dúvidas. Por quê? Porque a Jean Rosé está muito respaldada tecnicamente, através do Dr. Clécio, através do Dr. Rodrigo Navakoski, sabe? E através da DAI, com todo o conhecimento, através da equipe de nutrição. Nós estamos já em contato com a Associação Portuguesa de Nutrição, a famosa APN, né, em Portugal, e eles vão nos auxiliar muito nesse processo de levar até vocês o que há de melhor em conhecimento, levar até vocês o que há de mais responsável na condução e dessa estratégia de vender produto e distribuir produtos na União Europeia, ou seja, de Portugal para todos os países da Europa, de uma forma com muito respaldo técnico e científico, tá? Então, isso é importante que vocês saibam, que esse é um dos nossos grandes diferenciais. Todos os 19 produtos que estão indo por quê? Porque, segundo os indicadores mais atuais da União Europeia, na verdade, da World Federation, do GSA, indicaram para nós que venda direta na Europa, 35% do que se vende na Europa em venda direta são suplementos. Por quê? Porque cosmético é muito barato na União Europeia, né? É muito acessível e não gera tanta recorrência e tanta fidelização quanto um suplemento, quanto um chá, quanto um shake, quanto uma suplementação vitamínica, um polimineral. E isso por isso nós elegemos esses 19 produtos para compor esse portfólio, tá? Outra dúvida bem importante: como que vai acontecer a nossa estrutura? A Jean Rosé fez um investimento muito alto agora, muito alto, né, Dai? A gente tem um orgulho de dizer que a Jean Rosé está lançando na União Europeia, também no Brasil, um novo e-commerce, uma plataforma completamente multimoedas, multidiomas. O que é multimoedas? Por exemplo, o Léo, o Rodrigo, esses meninos que trabalham feito loucos, eles ter a equipe deles no Brasil. E o Léo vai mandar um link de patrocínio dele para... Estou vendo a Sônia aqui, Sônia Pinto. A Sônia vai receber esse link de patrocínio, né, através do e-mail, através do WhatsApp, e vai se cadastrar dentro da Jean Rosé. Nesse momento que a Sônia recebe o link de patrocínio e se cadastra, ela passa a ser uma consultora Jean Rosé. A partir desse momento, Sônia, você vai acessar, vai cadastrar, você já vai ver um painel, um escritório virtual multimoedas, ou seja, tudo aquilo que você produzir, por exemplo, em Portugal, vai entrar para o Léo, vai contar para o bônus de equipe do Léo, por exemplo, bônus de superação para o Léo, exatamente aquela produtividade que você gerou que compensa os bônus de equipe, por exemplo. Então, por exemplo,
E vamos pensar que a Sônia tem conhecidos no Brasil e quer mandar um convite, um link de cadastro para esse brasileiro. A mesma coisa, ela vai ver no escritório virtual dela o que gerou de produtividade no Brasil para somar no bônus dela no final do mês. Isso, pessoal, vai acontecer, tudo isso com muita tecnologia. Vocês vão observar, tipo, o escritório virtual já virá em espanhol, inglês, português, sabe? E nós vamos acrescentar outros idiomas, como italiano, como alemão, como francês, à medida que as redes forem acontecendo. Nós vamos fazer esse acompanhamento semanal, diário, para que a gente já acompanhe e forneça para vocês conteúdo já nos idiomas de suporte para vocês trabalharem. Outro ponto bem importante, a Sônia entrou, eu vou seguir o exemplo da Sônia. A Sônia entrou no escritório, se cadastrou, fez a sua compra, o seu pedido inicial. O faturamento, Sônia, vai acontecer em Portugal. Por quê? Porque nós vamos fazer uma exportação do estoque gigantesco, direto do Brasil para Braga, para fazer a armazenagem e seguir exatamente como pede a legislação portuguesa. O faturamento acontece exatamente através do sistema de faturamento português, integrado ao nosso e-commerce, e automaticamente a DHL já capta e gera a etiqueta para fazer a postagem no dia seguinte. Ponto bem importante, por exemplo, a Sônia fez um pedido 4 horas da tarde, horário de Portugal. Até às 5 horas da tarde daquele dia, a linha de corte de pedido será às 5 horas da tarde. Então, a Sônia colocou o pedido dela às 4 horas, pagou, recebeu a confirmação do pedido está pago, começa o processo de separação e picking, que é a separação, basicamente, e embalagem do pedido da Sônia. Às 5 horas da tarde, a DHL irá coletar esse pedido em Braga e distribuirá em Portugal com prazo de 24 horas, Espanha 48 horas e o resto da União Europeia e toda a Europa em 72 horas. Tá? E vocês vão acompanhar isso, as etapas do pedido de vocês, dentro do escritório virtual de vocês. É muito rápido o processo de entrega. A DHL é a maior operadora logística na Europa hoje. Ela só perde para a FedEx, porque a FedEx é americana, né? E então a FedEx tem uma operação grande na Europa, mas a DHL é a maior europeia, porque ela é alemã. E é muito sério, lidar com alemães é incrível. Então, isso vai acontecer de uma maneira muito responsável. Entrou, fez o seu pedido, pagou o seu pedido, acompanhe ali a entrega pelo seu escritório virtual em até 72 horas nos países mais distantes. Como eu falei para vocês, Portugal no outro dia, Espanha em 2 dias, França e Itália em 72 horas. E o resto dos países da Europa também em 72 horas. Esse é o grande diferencial. Jean José não peca, não pecou em nenhum momento, né? Desde o primeiro momento, quando nós construímos o projeto, nós construímos o projeto para que tenha longevidade, para que tenha sustentabilidade e rentabilidade, desde de você, consultor, que quer começar a estruturar o seu negócio próprio através da venda de produtos Jean José, até mesmo na operação como um todo, muito séria, muito sólida, né? E com respaldo de grandes parceiros dentro desse universo europeu que nós vamos começar a estruturar um projeto gigantesco. Como serão pagas as bonificações, Fabrício? Nós estamos trazendo, Fabrício, a PayQuicker, que é uma empresa americana que faz a gestão de pagamento das maiores empresas de multinível do mundo. Tupperware, Melaleuca, Amway, sabe? Elas já fizeram pagamento, ela faz pagamento para várias empresas. Uber, por exemplo, Booking, é uma empresa muito séria. E essa empresa, como que vai acontecer, por exemplo, o processo de recebimento de bônus? Vamos mudar de exemplo aqui. A Patrícia que está aqui. A Patrícia, ela trabalhou o mês todo, cadastrou, ativou pessoas, se ativou e está apta a solicitar bônus, por exemplo, fechou o ciclo dia 30. Então, nós vamos ter um período, por exemplo, de solicitação de saque, né, o mesmo processo que acontece no Brasil. Então, por exemplo, vai ter o processo de solicitação. A Patrícia vai dizer assim, eu quero sacar 1.000 euros, por exemplo.
Nesse processo de solicitação de saque, a Patrícia vai solicitar os 1.000 euros, vai ter o período certinho, vai ter o calendário, o dia de solicitação, os períodos de solicitação e o dia de pagamento. Então, a Patrícia fez a solicitação, por exemplo, aqui no Brasil é dia 10, né, Dai? Parece, se eu não estou enganado, né? Aqui é dia 10. Isso. Na Europa, a gente deve seguir o mesmo raciocínio, porque é a mesma equipe. Lembrando que toda a rede nasce a partir de um patrocinador brasileiro, né? A grande maioria, nesse primeiro momento. Então, por exemplo, dia 10, a Patrícia vai receber através de um cartão de crédito, na verdade, função crédito e débito, mas a função habilitada no primeiro momento vai ser a função débito, da PayQuicker, com a logo Jean Rosé, ou Jean Rosé Card. Ele é bandeirado pelo Visa ou pelo Mastercard. Ela pode ir em qualquer caixa eletrônico e extrair o seu bônus exatamente como foi depositado para ela na conta dela. Ou ela pode também, por exemplo, daí uma outra coisa muito interessante que a PayQuicker traz, por exemplo, todo consultor Jean Rosé, ele vai ter acesso, vai ser criada uma conta online para ele. Esse processo de conta online dentro da PayQuicker permite que a Patrícia movimente, dia 10 o dinheiro vai estar depositado na conta online dela, ela pode ou movimentar e no qualquer caixa eletrônico de qualquer país da Europa e sacar, ou ela pode movimentar, transferir isso para o banco dela local. Então é muito interessante o processo. Nós vamos colocar muita comunicação para vocês sobre isso daqui para frente, porque vai ser absolutamente tecnológico, incrível e sério, né? O que vale a pena ressaltar, pessoal, a Jean Rosé tem 29 anos de Brasil. Ela nunca teve problema. Se você puxar no Google o histórico financeiro da Jean Rosé, é intacto, não tem nenhuma mancha. Então, é essa clareza, honestidade e transparência dos nossos fundadores que nós estamos internacionalizando, tá? Então, assim, o que eu digo para vocês? Confiem no nosso grande projeto, mas antes de confiar no nosso projeto, confie no seu potencial de desenvolver o teu próprio negócio através da indústria da venda direta. Né? Esse mercado ele é gigantesco no mundo todo. A Jean Rosé está apenas começando pela Europa, né? Mas nós estamos já olhando bem à frente. Estados Unidos vem aí, América Latina vem aí. Então, é um grande projeto de network internacional que nós estamos desenvolvendo, tá? Cada vez mais nós vamos... A gente estava até fazendo uma analogia na sede da empresa esses dias. O salário mínimo português é 765 euros. Se um consultor vender 3 chás por dia, ele fatura 30 euros de lucro por dia. Considerando 30 dias do mês, ele tem um lucro mensal de 900 euros. Pessoal, só com 3 chás, independente dos protocolos que nós vamos entregar para vocês, independente dos produtos inovadores, sabe? Isso é o grande diferencial. Valor em termos fiscais, como vamos declarar os valores a receber. Carmen, o processo de ser um consultor ou um vendedor ou qualquer nome que, por exemplo, nós possamos dar, né? Ou um autônomo, por exemplo, vendedor vendendo a indústria de venda direta em Portugal, ele segue exatamente o mesmo perfil que vocês têm que cumprir junto às finanças, que é a emissão do recibo verde, na hora de receber os seus bônus, tá? A nossa equipe contábil é muito experiente, ela vai dar nós vamos soltar algumas comunicações também em relação a isso, para que vocês comecem a preparar e sentir o grande diferencial do negócio, como eu falei para vocês, como se tornar um empreendedor de sucesso, sabe? Ser dono do teu próprio negócio através da indústria da venda direta. Nós vamos dar todo o respaldo para vocês, tipo como a DAI, como corporativo. Eu vou estar muito presente em Portugal com vocês. Então, assim, qual é o intuito de tudo isso? O intuito de tudo isso é dar transparência, seriedade e clareza para que vocês desenvolvam, pessoal, um projeto de vida, um projeto pessoal, sabe? Com entrada, sabe? Com ativação, com manutenção e retenção
das pessoas com vocês e de vocês conosco, sabe? Nós não queremos que vocês entrem, comecem e saiam daqui um mês. Nós queremos, sabe, estruturar todo um projeto de viabilidade individual. Por exemplo, nós queremos que vocês construam os sonhos de vocês. Qual é a meta individual de vocês na indústria da venda direta? Tenham isso claro, tem um corporativo muito sério aqui para ajudar vocês a atingir tudo isso. Esse é o grande recado, uma coisa muito importante, pessoal, que tem que ficar muito claro. O grande negócio que vocês estão entrando é um negócio chamado venda direta de produtos para saúde e bem-estar. Seja orgulhoso de ter nas mãos um negócio que vai de encontro com a tendência do momento. Acabamos de sair de uma pandemia, o mundo mudou em relação à suplementação, então a Zanrosé está indo seriamente com os maiores e melhores produtos, os maiores e melhores profissionais para ajudar vocês a desenvolverem esse negócio na vida de vocês. Aí nós já vamos trazer outras parcerias com ONGs, com parcerias, sabe, que foca no empreendedorismo. Tem o Divas aqui no Brasil, que a nossa fundadora, Dona Rose, lançou com tanto carinho. Nós vamos construir o Divas para fortalecer o empreendedorismo feminino, porque a mulher predomina dentro do negócio da venda direta na Europa e no mundo inteiro, né? Vocês são pioneiras nisso. Então, assim, nós vamos levar o Divas para Portugal, sabe, para fortalecer, sabe, com classe médica por trás, para estruturar, sabe, para dar suporte técnico-científico para vocês encherem o peito e falar para si mesmo que vocês são capazes de construir os sonhos de vocês dentro desse negócio. Quem está fora de Portugal declara os lucros no país em que está ou em Portugal. Patrícia, por exemplo, como que funciona tributariamente a União Europeia, né? A Europa como um todo, mas vamos falar em particular a zona do euro. Não, a mesma regra para todos os países. Por exemplo, você, Patrícia, você é uma consultora da Itália e você começa a cadastrar pessoas e começa a desenvolver uma rede na Itália. Quando a Jean Rosé até 10 mil euros de faturamento por país, a Jean Rosé está isenta de cobrar tributos. Por exemplo, Patrícia se cadastrou, fez um pedido de 100 euros. E esse pedido foi para a Itália, certo? Esse pedido, Patrícia, ele é isento de tributos. Até que a Jean Rosé, até que você, sua rede exploda e você fature, você compre mais de 10 mil euros. Quando você ultrapassa os 10 mil euros, por exemplo, a Jean Rosé Portugal está faturando para a Itália 10 mil euros, a gente começa a ser tributado, né? A gente tem que abrir uma unidade fiscal, Jean Rosé Itália, para poder fazer essa tributação. Então, isso, por exemplo, é para faturamento dos produtos, né? O faturamento, por exemplo, declaração de lucros, aí, por exemplo, cada país tem a sua forma de agir. Portugal é o recibo verde. A Itália tem a sua particularidade, a Espanha tem a sua particularidade. Mas nós vamos repondo isso, suprindo vocês com essas informações. A empresa passa a ser tributada naquele país a partir de 10 mil euros, tá? A equipe não. A equipe aí, a forma de contribuição fiscal como autônomos diverge de país para país. Aí nós vamos ajudá-los com a nossa equipe contábil a esclarecer tudo isso no momento individual de cada um. Anderson, fala um pouquinho do frete, Anderson. Como é que vai funcionar a questão de frete por pedidos? Você fala cálculo de frete? Isso. Ah, legal. Boa pergunta. Então, Léo, a DHL ela tem uma premissa muito interessante, que ela tem dois grandes negócios. Ela tem a DHL Express, que é o aéreo, e a DHL Parcel, que é a que nós contratamos, que é a terrestre. Mesmo terrestre, a DHL oferece em todos os países da Europa em 72 horas, porque eles têm múltiplos CDs de conexão de carga. Então, qual que é o grande diferencial? A DHL, ela tem um preço muito barato, muito acessível. Então, por exemplo, Portugal, a gente está considerando em torno de 6 euros, 24 horas de entrega, 6,50, né, considerando o IVA. A Espanha também está em torno de 7, por causa de o IVA espanhol é um pouco diferente. Itália
e o resto da União Europeia em torno de 12, 13 euros para esses prazos de 72 horas. Diante daquilo que nós pesquisamos, Léo, nós fomos informados que assim, nós fizemos algumas renegociações com a DHL, né, porque eu já opero com eles há algum tempo. E assim, a gente conseguiu uma tarifa especial para Jean Rosé, né, considerando, por exemplo, assim, que o frete de 6 euros para Portugal e chegar em 24 horas na casa do cliente é uma coisa, assim, muito acessível. Faça certo que dá certo. Então, faça aquilo que é certo. Sempre. Nós temos os 3 pilares dentro do nosso negócio e esse é o nosso posicionamento, que é a número 1. Credibilidade é um pilar, oportunidade de crescimento e rentabilidade. Todas as decisões, quando a gente toma em relação à empresa, ela avalia esses 3 pilares, mas o primeiro deles, credibilidade, né? A decisão que eu estou tomando, né? O que eu estou fazendo afeta a minha credibilidade, né? E quando a gente está trabalhando num negócio, né? Por mais que, mas eu estou fazendo o meu negócio, né? A empresa é sua aí, né? É representada por você, né? É o seu nome que está ali, né? Então, o que a gente quer é isso, né? Tudo com muita ética, fazendo certinho, né? Por esse caminho, que é assim que a gente aprendeu a trabalhar e é assim que a gente vai levar a Jean Rosé para a Europa e para o mundo. Jean Rosé, Jean Rosé, Jean Rosé. Jean Rosé.